Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início ao capítulo 12, tá? Estamos lá na página 233, a gente vai falar um pouquinho da América e África na nova ordem mundial. Então pessoal, na década de 1980, houve uma grande crise na União Soviética, tá? Então o socialismo começou a entrar em crise, tá? E começou a ter seu fim muito próximo. Isso ocorreu devido a alguns fatores. Primeiro fator, falta de abastecimento. Então, pessoal, a questão de não vinculação a outros países, tá? Vai gerar essa falta de abastecimento pela questão tecnológica. Então, se eu não tenho investimentos em maquinários agrícolas, por exemplo, eu vou ter uma falta de abastecimento, não só da questão alimentícia, mas de diversos outros produtos, tá? Outro fator é esse atraso tecnológico, enquanto os outros países estavam avançando cada vez mais, a União Soviética estava praticamente parada no tempo, tá? Outro fator, a questão da economia fechada. Então, a não relação econômica com outros países também gerava essa crise na União Soviética. E o último fator aí bem importante eram os altos investimentos na indústria bélica. A partir do momento que eu tenho uma grande destinação do produto interno bruto para a produção de armas, falta na questão do abastecimento. Então, são esses 4 principais motivos dessa crise na União Soviética. A gente vai perceber então que não só a população, mas o novo governo da União Soviética, esse governo de Mikhail Gorbachev, que é o 8º e o último líder da União Soviética, vai propor algumas, no caso, algumas reformas chamadas Perestroika e Glasnost. A primeira reforma, a perestroika, seria uma reestruturação econômica, descentralizando as decisões, que antes só vivia em torno do Estado. Tá? Então há uma abertura da economia, as propriedades privadas e o capital estrangeiro começa a adentrar aí. E o fim do monopólio estatal, tudo isso é proposto pelo Gorbachev. Outro plano aí, programa também, é o Glasnost, que seria a transparência política, com o fim da ineficiência administrativa, o fim da perseguição a quem era oposição ao governo e a participação da população e dos meios de comunicação, que até então era zero, tá? Outra questão bem importante do Gorbachev, pessoal, são as relações internacionais. Então, ele vai propor o desarmamento, né? Então, diminuição da produção de armas e o início das negociações com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, tá? Então, é uma nova configuração que a União Soviética vai ter a partir de então. Então, a população da Alemanha, aproveitando desses movimentos populares na União Soviética, passou a protestar a favor do fim da divisão do país. Como vocês viram na última aula, a Alemanha Oriental e Ocidental eram divididas, socialistas e capitalistas, tá? Então, a crise do socialismo foi o principal motivo para que a população e o governo passassem a perceber que o Muro de Berlim já não representava a realidade, uma vez que a própria União Soviética estava implementando políticas de abertura política e econômica. Então, a queda do Muro de Berlim vai ocorrer em 9 de novembro de 1989. A gente vai perceber então que até então, durante o período de Guerra Fria, a gente tinha o quê? Um mundo bipolar, dividido entre capitalismo e socialismo, dividido entre Estados Unidos e a União Soviética. A partir do declínio aí do sistema socialista, o fim da União Soviética, a velha ordem bipolar acabou, e o mundo estava entrando em uma nova fase. Essa nova fase vai ser a nova ordem mundial, onde a gente vai ter o quê? Mais nações tendo áreas de influências no mundo, tá? Então, se antes a gente só tinha dois países comandando aí, agora a gente vai ter um número maior. O primeiro deles é os Estados Unidos, que vai influenciar toda a América, certo? A União Europeia influenciando a própria Europa e, claro, a África. E o Japão tendo influência em toda a Ásia e também na Oceania.
Pessoal, outra regionalização bem importante é a Norte e Sul. Só que antes da gente falar dessa regionalização, a gente vai falar um pouco da regionalização que é conhecida até hoje, né, por nós, e que foi adotada no período da Guerra Fria, em que dividia os países em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Quais eram os países que compunham o primeiro mundo? Os países que tinham alinhamento aos Estados Unidos, ou seja, o primeiro mundo eram os países capitalistas. O segundo mundo eram os países que adotavam os socialistas, o socialismo, ou seja, era alinhado à União Soviética. E o terceiro mundo se formava dos países em desenvolvimento que não tinham afinidade nem para um lado nem para o outro. Tá? Então essa denominação primeiro, segundo e terceiro mundo surge a partir daí. Então, com o final da Guerra Fria, né, se extingue o segundo mundo, ou seja, os países adeptos do socialismo, a maior parte aí vai se extinguir, e surge uma nova regionalização. Essa regionalização vai dividir os países em desenvolvidos ou subdesenvolvidos. A gente vai perceber então nessa regionalização, ela vai também ter relação com a questão da localização com o globo, tá? Então os países do norte seriam os desenvolvidos e os países do sul seriam os subdesenvolvidos. A única exceção que nós vamos ter, pessoal, vai ser a Austrália, que apesar de estar no sul, é um país desenvolvido, tá? Por isso que vai ter essa curva aí no mapa, mas a maior parte dos países desenvolvidos estão no norte e a maior parte dos subdesenvolvidos estão na parte sul do planeta. Então vamos lá, pessoal. A questão do neoliberalismo. O neoliberalismo e a nova ordem mundial na América Latina. Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente fala de um modelo econômico que vai ter força principalmente a partir de 1970 e 1980, tá? Cujo principal teórico foi o escocês Adam Smith. E o que propõe esse modelo econômico neoliberalismo, tá? Primeiro fator, privatização, ou seja, tem muito a ver com o segundo fator, corte dos gastos públicos. Então eu vou cortar os gastos públicos e passar as responsabilidades de alguma empresa para as empresas privadas, ou seja, vou privatizar. Então, esse primeiro e segundo fator estão vinculados. Então, as privatizações, cortes dos gastos públicos e abertura do mercado, ou seja, vindas de empresas de outros países, tá? Com o objetivo de promover cada vez a economia. Porém, pessoal, a gente vai perceber que muitas vezes essas empresas que vêm, essa abertura do mercado, não é benéfico para a população de massa, para a população menos privilegiada. Então esse é um modelo econômico que infelizmente vai atingir a população com menor poder aquisitivo. Consenso de Washington é um nome dado ao conjunto de medidas neoliberais adotadas pelos países latino-americanos no final dos anos 1980. Eles têm esse nome pelo fato de que as ações foram sugeridas pelas organizações financeiras, como o Banco Mundial e o FMI, que tem a sede nos Estados Unidos. Então a gente vai perceber que muitas vezes, pessoal, os países menos favorecidos vão fazer alguns empréstimos, vão estar cada vez mais dependentes dos países desenvolvidos, tá? E quais são algumas medidas tomadas na América Latina? A criação de blocos econômicos. Então, os países vão se unir para tentar se tornar cada vez mais forte, tá? O primeiro bloco econômico aí bem conhecido é a Comunidade Andina, tá? Formado pela Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. E o Mercosul, formado pelo Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e a Venezuela, que está suspensa do bloco desde 2017. A gente vai ter também no Mercosul alguns países associados que têm alguma relação dentro do bloco, mas não tem uma participação efetiva, certo? Que são os que estão aí azul claro. O neoliberalismo e a nova ordem mundial na África do Sul. Só a África, tá? No continente africano. A gente vai perceber então que alguns dos problemas presentes na África, tá, pessoal, vai ser a questão da seca e da fome, que é muito conhecida. A questão da seca, pessoal, vai estar principalmente na região do Saara. Então, é a região que vai ter um clima mais
seco, né, com menor quantidade de chuva, claro, vinculado à questão do deserto também. E a fome que vai atingir diversos países aí, não só dessa parte do continente, mas também para a parte subsaariana, tá? Vamos observar aqui, pessoal, duas pirâmides etárias. A primeira do continente africano e a segunda do continente europeu. Vocês conseguem perceber, pessoal, uma diferença muito grande nessas pirâmides etárias, uma formação totalmente diferente, tá? A primeira, vocês vão perceber aqui que na África a quantidade de filhos é muito mais elevada, porém essas crianças não chegam à idade adulta e muito menos na velhice. Porque a gente não tem o que? Saneamento básico, uma estrutura adequada para a sobrevivência, né, dessa população. Olha só na Europa, a estrutura é totalmente diferente, o número de filhos é menor, porém essa população se mantém, tá, até chegar na velhice. Então, olhando aqui, a gente já consegue ver a condição do continente. Além disso, alguns dos problemas do continente africano, né, a gente tem epidemias, vírus e diversas outras doenças que acabam alastrando aí toda a África, tá? A gente percebe que das principais doenças, a tuberculose, a malária, a cólera, a febre amarela, a rubéola, né, a própria AIDS, né, então são as principais. A gente destacou aqui a malária, a cólera e o ebola, né, como uma das mais graves aí. Isso vai ser resultado que, pessoal, de problemas, principalmente os recursos sanitários, a falta de médicos, tá? A questão da região tropical também vai influenciar um pouco. Porém, se eu tivesse investimentos na questão sanitária, investimento na questão de conscientização, na questão de programas, né? Essa questão das epidemias seriam provavelmente minimizadas, tá? A gente vai perceber que outro problema muito grave do continente africano, aí eu até deixei no slide separado, é o HIV. Se a gente for ver toda a população mundial que tem AIDS, 70% vive na África, tá? Então esse é um número muito elevado. E a gente vai perceber que é muito diferente a questão da AIDS no continente africano do que, por exemplo, no Brasil. No Brasil, por exemplo, se uma pessoa tem AIDS, ela vai viver normalmente, porque tem um coquetel de remédios que essa população vai tomar, né? Já na África, muitas vezes essa população não tem acesso a esse coquetel. Por isso, a gente vai perceber que esse número de mortes tão grandes, tá? Houve progresso, né, na luta contra a AIDS na região, porém o número de mortes relacionados à doença ainda é muito grande. Caiu 45%, mas ainda tem muitas mortes, tá? E além disso, pessoal, a gente vai perceber que 56% das mulheres, no caso, 56% da população que tem AIDS na África é mulher, tá? Então esse número também é alarmante quando a gente vê a idade. Então, a maior parte das pessoas tem de 15 a 24 anos. Pessoal, então para a atividade de hoje, vocês vão fazer um resumo da aula no caderno. Podem anotar o que a gente falou de mais importante. Pode anotar os slides, lembrando que vocês podem resumi-los, tá? E enviar no portal até o dia 30/7, certo? E a atividade, claro, dessa semana é obrigatória. Um abraço a todos.